Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Cash. Eu sou a Jéssica Martins, sou CEO da People Academy, a maior escola de RH do Brasil. Hoje falaremos sobre cultura e, se eu não me engano, essa temporada eu ainda não falei sobre cultura e vai ser um grande prazer aprender com a Renata Horta. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Conta pra gente a sua história, se apresenta e fala da sua empresa também. Muito obrigada por começar me chamando de Rê, porque eu não consigo não te chamar de Jé, e eu agradeço o convite. É um privilégio estar aqui, ainda mais para falar desse assunto que mora no meu coração. Bom, eu sou a Renata Horta, eu estou como diretora de cultura, gente, gestão da Hipofarma, que é uma indústria farmacêutica voltada para salvar vidas. E a gente pode permear propósito aí dentro desse tema de cultura, que eu acho que vai fazer bastante sentido. E eu sou mãe do Gabriel, uma criança autista de 13 anos. Então, para mim, além de falar sobre temas de cultura, eu tenho uma preocupação legítima de tornar esse mundo corporativo melhor para quem sabe ter um dia meu filho a chance de trabalhar numa organização por onde eu já passei. Obrigada de novo pelo convite, eu acho que a conversa vai ser ótima, tomara que seja relevante para as pessoas que estão nos assistindo. Vai ser com toda certeza. Dá pra gente um pouco mais de contexto a respeito da empresa onde você trabalha? Até mesmo para as pessoas entenderem que tudo que você vai contar, ele cabe dentro de um determinado contexto. Então, quais são os desafios do negócio? Quantas pessoas? Qual que é o modelo que vocês trabalham? Qual que é o desafio do RH hoje conectado com o negócio? Perfeito, Jé. Obrigada pela pergunta. Bom, a Hipofarma é uma indústria farmacêutica familiar com 77 anos de história, nascida em Belo Horizonte, que é o meu quintal, é a minha casa, é onde eu gosto de estar. Maravilhoso. Essa cidade é incrível, né? E eu vou fazer um disclaimer aqui para te dar os parabéns por trazer tanto conteúdo para Minas, tanta relevância. Eu tô orgulhosa também, depois de 7 temporadas, fazer uma que quase predominantemente estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, para mim é um grande orgulho mesmo. Bom, Jé, muito obrigada, viu? Eu acho que a gente tem coisas muito boas acontecendo aqui. Bom, voltando à Hipofarma, eu cheguei na companhia há 1 mês e meio, então é muito recente a minha jornada lá, eu acabei de chegar, eu já venho de experiência de indústria farmacêutica, né, e outras experiências de mercado, trabalhei com mídia, trabalhei na TV Globo durante 5 anos, trabalhei com aviação durante 14 anos, mas me encontrei num ambiente de indústria. Quando a gente fala de uma indústria farmacêutica, necessariamente nós estamos falando de cuidado com as pessoas. E no caso da Hipofarma, o foco a gente chama de institucional. São medicamentos para uso hospitalar exclusivo, no caso injetáveis. Então é uma companhia que está em franca expansão, tem uma jornada muito acelerada prevista para os próximos anos, e a gente sabe que quando existe uma estratégia muito bem desenhada, a cultura precisa acompanhar. Então, quando eles me contaram do projeto, deu match, achei que fazia muito sentido para mim como movimento de carreira, e quando eu chego, eu encontro uma área cheia de oportunidades, eu tenho um CEO maravilhoso que fala o tempo todo comigo, coloque a sua digital, imprima os seus exemplos, as suas experiências, o que você acha que pode contribuir a favor do negócio. Que privilégio, hein, CEO maravilhoso, de novo. De novo. De novo. Que coisa boa. Mas você sabe disso, né? Parte do que nos encanta no trabalho é a liderança que nos acompanha. Assim, eu não abro mão de trabalhar com pessoas que eu admiro. Então, eu acho que esse privilégio vem também de uma busca intensa para continuar mantendo esse padrão. E eu, inclusive, vou abrir uma aspas, porque eu falo muito isso, assim, né? Com o nosso público de RH, que a gente precisa ser intencional, né? Na hora de escolher as pessoas e as empresas que a gente quer trabalhar agora ou no futuro. Por quê? Né? A gente tem que entender os padrões a partir da entrevista, das conversas, do relacionamento, porque depois que você entra, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E trabalho no final do dia, né, gente, é resolver problema, é passar por desafios, é conseguir, é acessar questões que a gente não necessariamente sabe como resolver e tem que descobrir. E o que a gente escolhe é do lado de quem que a gente trabalha. Do lado de quem que a gente vai resolver cada um desses problemas, né? E qual tipo de problema também a gente quer resolver. Então, é isso que a gente escolhe no final do dia. Então, se a gente não tem uma liderança que não corresponde às nossas expectativas, isso também tem um pouco da nossa responsabilidade de fazer essa validação antes. E eu brinquei com a Renata que CEO maravilhoso de novo, não sei qual a altura do... Não vou ter aqui saber qual dia que tá indo ao ar, mas muito provavelmente vai ao ar antes do People Summit, né? E a Renata, ela vai participar de um painel de abertura com a gente no People Summit Leadership desse ano, junto do CEO, que foi CEO dela na Farmax. Exatamente. Né? Que é uma pessoa, inclusive, gente, incrível. Eu quero ser amiga dele pra sempre. Ele é maravilhoso. Eu tô muito ansiosa pra conhecê-lo pessoalmente, pra ouvir um pouco mais as histórias, mas que foi uma combinação muito importante, né, Rê? Então, eu acho que, de fato, é um privilégio poder trabalhar novamente com uma pessoa que te
potencializa, que te estimula e que acredita no RH, né? Isso sempre foi parte do meu processo decisório. A gente estava falando um pouquinho antes, gente, do podcast começar, sobre a importância do aprendizado contínuo, né? E parte desse aprendizado vem das pessoas que nos cercam. Então, ter o privilégio de trabalhar com gente que eu admiro, que pode me ensinar algo que eu não sei, eu já não abro mais mão. Talvez a maturidade, talvez as experiências anteriores, mas hoje é algo que faz parte da minha escolha. E você passou aí por pontos de responsabilidade nossa no ambiente que a gente quer construir. É protagonismo absoluto. Sim. Então, se eu não estou bem numa organização, e a gente vai entrar no tema de cultura que permeia muito esse assunto, talvez faça sentido olhar para fora. No meu caso, foi uma questão de entendimento de mudança de ares, mas eu sempre tive o privilégio de sempre trabalhar com pessoas que me estimulam e que me potencializam. Acho que sua palavra foi perfeita. Muito bom. Aí estava no ponto de dizer que cultura era um dos projetos, um dos desafios quando eles te levaram. Por que cultura era um ponto importante? Em função desse crescimento da Hipofarma, né? A companhia é uma companhia que na pandemia ela teve muitos resultados, justamente por causa da questão do cuidado com as pessoas, e aí ficou nítido que não deveríamos travar este crescimento dessa organização. E aí tem um processo importante de adaptação cultural. De novo, uma empresa familiar, muito sólida, muito renomada, com uma reputação, na minha opinião, bastante adequada ao tipo de produto que entrega, produto de altíssima qualidade, até pela relevância, né, e pela preocupação em função de serem produtos de uso hospitalar. Mas ela era uma companhia que andava entendendo que o tamanho estava adequado. Depois da pandemia, o meu entendimento é que essa chave virou. De que a gente pode dar acesso para mais pessoas aos nossos produtos de qualidade. E isso passa por aumentar a produção, aumentar o portfólio dos produtos que a gente tem hoje sobre a nossa gestão. Atualmente são 34. Tem um plano de crescimento muito forte, que passa por alianças que são feitas por... Desculpa. Imagina. São feitas com outras organizações também de medicamentos e pelo desenvolvimento de novos produtos. Para desenvolver, a gente precisa falar de inovação. E inovação é só um dos traços culturais que a gente vai adicionar com muita força agora dentro da nossa realidade. Tem outros também, sempre pensando no protagonismo das pessoas, em ser um ambiente saudável de trabalho e de responsabilidade. Porque quando você toca num produto que salva vidas, é fundamental que você tenha accountability. E a gente quer fazer isso permear para toda a organização. E hoje a gestão ainda é familiar? A família tá ainda na gestão, né? Tá na gestão no conselho. E isso é a beleza do movimento das empresas familiares, né? Então, o Jaéder, que é o CEO que chegou, ele já tá há 1 ano e meio na companhia. É o primeiro CEO externo? Primeiro CEO externo, aquele processo que a gente chama de profissionalização, que eu nem gosto muito desse nome. Como se não fosse porque grandes empresas são profissionais, independentemente de quem tá na gestão. Mas hoje nós temos a 3ª geração cuidando da companhia na posição de conselho. São 2 sócias, 2 mulheres. Que maravilha! Maravilhoso. Essa é uma companhia com mais mulheres do que homens, o que não é comum, inclusive na indústria, mas é o nosso caso, mesmo no ambiente fabril, são mais mulheres. São produtos sensíveis, né? São ampolas, são produtos delicados. Então, para mim, trabalhar com essas 2 mulheres, além do nosso CEO, é um aprendizado muito contínuo, porque elas são muito empoderadas, elas são muito responsáveis, e com isso a gente quer pegar todos esses traços e trazer para a cultura, permear em todos os níveis da organização. O seu desafio hoje, então, é transformar essa cultura? Eu diria que é adaptá-la a esse momento de crescimento acelerado. Porque a gente está falando de construção de nova fábrica, a gente está falando de aumentar essas alianças que a gente já tem dentro do mercado. Chegaram novos diretores, então a gente tem uma estrutura recente de C-level dentro da companhia, depois da chegada desse presidente, né, do Jaéder. Então eu diria que é uma adaptação à cultura para novos traços que vão sustentar uma estratégia que foi feita pela McKinsey, que é uma consultoria muito renomada. Então, eu não posso não fazer com que a cultura acompanhe a estratégia que foi, não acompanhe a estratégia que foi desenhada. Então, vamos trabalhar isso muita, inclusive. Isso tem você recebeu um plano, ou você fez um plano de tempo? Jéssica, a gente vai
começar a virar, né? Porque cultura é um negócio vivo, né? Isso. Mas a gente começa a virar, o meu plano aqui é conseguir ver resultado em 2 anos. Sabe qual é o momento que eu estou? A gente acabou de nós fizemos o processo, o trabalho cultural, inclusive com o apoio de uma consultoria, para diagnóstico e para definição dos traços culturais e até de um novo propósito para a companhia. Que, claro, fala do tema de vida que eu dei spoiler aqui. Agora eu estou no momento de aprovar esse projeto no conselho. Olha a importância desse tema dentro da Impofarma. A gente sobe para conselho, então aprova com um conselho muito estruturado que a gente já tem dentro da organização e depois de aprovado eu vou começar o trabalho de desdobramento dessa cultura para todos os níveis hierárquicos. Você falou de 2 anos, você foi muito generosa comigo. A minha meta é que em 6 meses as pessoas da organização já tenham conhecimento da nossa direção, em termos culturais. É claro que tem muitos desdobramentos. Porque mudança de comportamento, exato. Né? E é um cuidado sobre quem a gente traz para dentro da organização, se já está alinhado a esses traços culturais. Como que eu faço as pessoas perceberem que a cultura é uma aliada da execução da estratégia. Como que eu desdobro de uma maneira que seja entendível para toda a organização. Então, tem um trabalho muito forte. O que eu tenho do meu lado? Além da chancela do conselho e da alta liderança, eu tenho experiências anteriores. Eu já fiz esse movimento de transformação cultural para adaptação e suporte ao negócio. E todas as vezes, por causa de muito trabalho, por causa de um time muito profissional, deu certo. Então, eu tenho do meu lado a certeza de que se a gente conduzir de uma maneira respeitosa com as pessoas, transparente e dando clareza da importância da cultura, elas vão abraçar. Porque faz parte do nosso dia a dia a gente acordar sabendo por que a gente escolhe estar naquela organização e a cultura responde um pouco, eventualmente, dessa dúvida. Muito bom. Você trouxe um ponto interessante que é adaptação da cultura e não transformação da cultura. Dentro da sua experiência, você enxerga que, e eu tenho lido sobre isso, a questão da cultura como identidade, quando ela é uma identidade, quando ela não é uma identidade, e até onde ela é adaptada e alterada até onde ela não é, né? É como se a gente tivesse, como se fosse um ser humano, né, que tem a sua identidade, que é imutável, mas faz pequenas melhorias ao longo do tempo, né? É um pouco nessa linha de raciocínio que os meus estudos têm me levado. E na sua experiência prática, você tem enxergado dessa forma que a cultura em si, ela não tem uma transformação da água para o vinho, ela vai não é se diluindo, mas é se adaptando mesmo, evoluindo ao longo do tempo de acordo com a estratégia. E aí, mais um ponto para conectar, porque quando a gente fala de cultura como asset da estratégia, como um ponto que empodera a execução da estratégia, a gente está falando que ela vai mudar também ao longo dos anos. Então, como a gente faz com que essa cultura ela vá acompanhando essa mudança? A gente vai viver mudança cultural o tempo inteiro, então a adaptação faz muito mais sentido do que a gente falar de transformação. E é isso que você vê na prática. Exatamente, a pergunta é maravilhosa. Primeiro porque o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante nos mesmos traços, mas tem muita coisa boa que precisa ser preservada. No meu caso, uma empresa de 77 anos tem traços culturais impecáveis. Eu não posso simplesmente entender que isso não gerou valor para a organização. Quando a gente olha para a perenidade dela, eu tenho certeza que gerou muito valor. Só que agora a gente está falando de um movimento mais acelerado, de uma mudança de estratégia, então é importante adicionar traços. Por isso que eu tenho o cuidado de falar de adaptação, porque seria leviano desconsiderar o que trouxe a organização até aqui. Se é que é possível. E nem é possível. Anos. Exatamente. E você falou um ponto importante, você falou cultura é identidade. Cultura para mim é alma. É aquilo que você não toca, não é tangível, mas é o que faz a estratégia parar de pé. Como que a gente muda uma alma? Na verdade, a gente vai se desenvolvendo e adaptando ao que é melhor para essa estratégia de crescimento, de desenvolvimento. Eu tenho muito respeito
por empresas familiares, por famílias fundadoras. A gente está num país, que é o Brasil, onde isso é a maior realidade da nossa sociedade. E essas famílias, elas desenvolvem dentro das organizações traços culturais que são o espelho delas. E esse espelho é de empreendedorismo, é de coragem, são famílias aguerridas. Como que eu vou tirar isso da cultura de uma organização? Eu acho que seria irresponsabilidade. Eu não tenho coragem disso, não. Vamos adaptar. E assim, e se é que é do desejo dessa família, né? Então, por isso que eu perguntei se a família tá na gestão. Sim. É que é muito incomum ver uma cultura se transformando com tanta agressividade, especialmente quando a família ainda se mantém em algum nível dessa hierarquia, dessa governança, né? Porque, querendo ou não, de fato, eles fazem da empresa o espelho, né? E é um espelho que a gente precisa respeitar, e é um legado que a gente tem que respeitar, que é muito importante. Como a gente faz isso na prática, Rê? Assim, ao longo da sua trajetória, como a gente vai fazendo esse de para? Porque a gente tá falando de mudança de comportamento. Sim. Né? Comportamento a gente não muda, né, da água pro vinho. A gente precisa de um processo, de um cuidado com isso o tempo inteiro. Como você tem feito isso? Te falo, e deixa eu conectar com um ponto que você trouxe que para mim é importante. Eu venho de uma experiência anterior de mudança de uma gestão familiar para fundos de investimento. E neste contexto, a gente também preservou importantes traços culturais. Porque mesmo que a família saia da gestão, você tem muitas pessoas dentro de uma organização familiar que carregam o histórico e o legado. Verdade. E essas pessoas precisam continuar se sentindo pertencentes. Se você simplesmente transforma a cultura num 180 graus, muitas dessas pessoas não vão entender se fazem sentido para elas continuarem participando do crescimento da organização. E elas são fundamentais, assim como os novos talentos que estão chegando. Então, eu entendo o ponto do contexto familiar, e sim, quando a família está nessa organização ainda de alguma forma, a cultura carrega com mais força esses traços, mas mesmo quando a família sai da gestão, na minha visão e na minha experiência, é importante manter aquilo que faz sentido para o negócio. Porque você dá continuidade. Tá? E agora, pegando o gancho aí da pergunta que você me fez, eu gosto de comunicação e transparência o tempo todo. Processo cultural, para mim, ele precisa ser construído por várias camadas. Não adianta só quem está na gestão, na alta liderança, entender o que precisa ser modificado na cultura. Muitas vezes, as atividades mais operacionais ou as pessoas que estão na base da organização, elas têm muito mais a temperatura do negócio e entendem muito melhor o que é necessário para transformar e para adaptar ao futuro do que só quem toma as decisões estratégicas. Eu acredito em companhias onde todo mundo tem voz, onde todo mundo é relevante para a gente poder entregar um determinado resultado. Então, sempre que eu vou fazer um trabalho de cultura, eu trago toda a organização para perto. E aí eu explico o porquê da importância dessa evolução cultural, dessa adição de novos traços. Eu deixo as pessoas contribuírem com o processo e, normalmente, esse desenho é feito num viés quase lúdico. Porque, como eu te falei no início, é importante que as pessoas entendam o que está sendo comunicado. Então, tem muitas ferramentas que podem tornar isso possível. As experiências que, para mim, fazem mais sentido são experiências de experiências. Então, é, de alguma forma, transformar os valores trazendo para a tangibilidade de exemplos dentro da companhia. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu queira trazer um valor relacionado ao respeito ou à agilidade. Eu vou pegar uma pessoa dentro da organização, não necessariamente uma liderança, que seja a personificação desse valor. E eu vou pedir que ela me ajude a comunicar, e aí a gente usa todas as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje, para que todo o time entenda como que eu tô falando do desdobramento dessa cultura. O propósito, para mim, ele é um pacote, ele vem junto na cultura como parte dessa transformação e desse aprendizado que as pessoas precisam ter. Propósito, você diz, do negócio. O propósito do negócio, okay. Ele para mim faz parte desse pacote da cultura. Então a gente usualmente faz um vídeo que explique melhor esse propósito, que as pessoas consigam tangibilizar onde que essa companhia quer chegar, coloca mais pessoas para conversar sobre isso em rodas de conversa. Liderança tem um papel fundamental. Na minha opinião, Gé, todas as agendas da organização devem começar falando de cultura. Pode gastar 1 minuto, mas é lembrar na mesa por que as pessoas estão ali reunidas e qual é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é entregar resultado para salvar vidas.
Vamos colocar nesse aspecto. Lembrar isso no início de uma reunião, eu embalo a agenda inteira sobre a nossa cultura e eu garanto que as decisões tomadas estejam alinhadas aos valores da companhia. Para mim, é um processo vivo, como você trouxe muito bem. Então, a gente vai corrigindo rota no meio do caminho e é muito bonito quando você percebe, e isso acontece de uma maneira, assim, surpreendente, quando a base, eventualmente, da organização, quando o middle management está falando sobre a cultura. Isso é do nosso jeito, isso não é do nosso jeito. Como que a gente faz pensando nesse propósito da organização? Se eu quero trazer, por exemplo, inovação como uma característica muito forte, eu empodero o time de inovação, eu abro essa agenda de inovação para que mais pessoas se sintam pertencentes a ela, e sem perceber, mas de um jeito muito intencional, esses valores que muitas vezes são comunicados inicialmente na parede, passam a fazer parte da jornada e do speech de cada uma das pessoas da companhia. Tem algumas perguntas sobre isso, mas você foi falando e eu quero voltar no ponto que você trouxe no começo, que é, por exemplo, no caso de empresas familiares, quando a gente está fazendo adaptação de cultura, algumas pessoas precisam se reconhecer, continuar se reconhecendo dentro dessa companhia, mas existem alguns casos onde a gente acaba entendendo que essas pessoas, elas não tem o perfil, né, ou a entrega devida para continuar fazendo parte da companhia, mas tem todo um legado, tem toda uma gestão de conhecimento, tem todo um respeito que a gente precisa imprimir com essas pessoas. Como você conduz esses movimentos não bem sucedidos de pessoas que têm uma aderência os novos traços de cultura? Já passou por isso? Opa! Quem nunca? Com muito respeito. A condução é com muito respeito. Todo processo, seja um processo de chegada de profissionais na companhia ou de encerramento de ciclo, ele precisa ser feito entendendo que a gente está tocando em seres humanos. E tem pessoas, sim, com 20 anos de companhia, com 30 anos de companhia, isso é muito comum em agendas de empresa familiar, que em algum momento não se reconhecem ou que não se adaptam a essa nova realidade que está posta dentro da organização. Nesse momento, e aí eu vou falar como RH, eu dou as mãos para a liderança desse profissional ou dessa profissional. E a gente começa um trabalho de feedback, a gente começa um trabalho de uma tentativa, eventualmente, até de um resgate, porque você falou sobre gestão do conhecimento. Isso não é menor, Jé. Muitas vezes, organizações, ainda mais as familiares, que tem pessoas ali que são muito leais, deixam de lado essa agenda de gestão do conhecimento, entendendo que essas pessoas vão ficar para sempre. Mas para sempre é algo que não existe. A humanidade não é para sempre, né? A gente tem a finitude da vida para lidar. Então, quando eu chego numa realidade, eu encontro esse tipo de ambiente, eu trago a liderança para perto para preparar essa liderança. Ou para o resgate desse profissional, já vi acontecer, gente que pensava muito diferente, não concordava com a saída da família, eventualmente, mas que foi entendendo o movimento, viu que tinha oportunidade de continuar contribuindo, escolheu ficar, e já vi pessoas dizendo assim, putz, isso não é para mim, e até indo na contramão do negócio. Para essas pessoas, feedback estruturado, acompanhamento, plano de ação, e se no final a gente entender que realmente não faz sentido, uma saída respeitosa e honrosa. E vale a pena a gente trabalhar, inclusive, isso como uma ferramenta do processo de adaptação de cultura? Então, a gente vai ter aqui, para quem é potencial, que tem traços mais fortes, a gente vai usar essa pessoa como uma alavanca da cultura, dentro do time, por exemplo, e aquelas que a gente sabe que eventualmente terão uma necessidade de resgate, a gente vai ter um plano e uma ferramenta aqui, onde a gente vai, inclusive, dar início, meio e fim, porque, às vezes, eu digo que as pessoas num processo de tentar resgatar, tentam resgatar por muito mais tempo do que deveria, prejudicando o negócio. Então, assim, eu acho que para desenvolver alguém, para tomar essa decisão de dar essa oportunidade para alguém, a gente precisa ter tempo, né? Então, quanto tempo a gente vai investir e quais são as ações que a gente vai tocar para fazer isso acontecer, né? Então, acho que vale ter isso como ferramenta do RH para a liderança no movimento de adaptação de cultura para ela conseguir tentar resgatar essas pessoas, né? Perfeito. Prejudicar o negócio e machucar a pessoa. Porque para quem está numa organização há muito tempo, também é difícil entender que aquilo talvez não faça mais sentido. A gente tem apego às pessoas, às coisas, ao legado que a gente construiu.
não é uma agenda simples, este não é um tema simples e ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha, porque quando a gente está falando de gente, neste caso tem que olhar individualmente o que vai ser feito, justamente para precisar respeitar cada uma dessas pessoas que trouxe a companhia até esse lugar. De maneira geral, usar embaixadores e pessoas que são potenciais para amplificar essa voz da cultura, eu acho uma estratégia maravilhosa. O que a gente toma muito cuidado, isso é um aprendizado importante para mim, é que não necessariamente a gente traz, aliás, não necessariamente não, a gente toma o cuidado de não sinalizar que a cultura vai significar a necessidade de alguém sair da companhia. Então eu separo isso de maneira muito cuidadosa e muito responsável. A cultura, ela precisa ser comunicada de um jeito positivo. Quando você vê eventualmente algumas conversas de bastidores, porque isso acontece das pessoas falando, mas fulano não vai se adaptar, ciclano não vai se encaixar nessa nova cultura, eu não estimulo e não coloco holofote em cima desse tipo de agenda. O que eu faço é trazer as pessoas que são promotoras da cultura, a favor de amplificar essa voz, e para cada caso específico que os corredores dizem que a pessoa não vai se adaptar, eu trato individualmente, junto com a liderança, com essas ferramentas que você trouxe todas. Desenvolvimento, um plano de ação com um prazo determinado, milestones de acompanhamento, e se não der certo, a gente agradece e agradece com toda a honra e circunstância, porque a gente sabe que são pessoas queridas, muitas vezes trazidas pela família e que de fato tornaram o negócio possível para que a gente chegasse. Eu tenho muito esse cuidado, Gé, de respeitar o passado. É um passado do qual eu não fiz parte, eu não sabia o contexto, eu não chego machucando. Eu chego dizendo que pode, inclusive, ser melhorado, mas o que foi feito até aqui é o que me permitiu chegar. O Arthur Rufino, né, que é o filho do Geraldo, não sei se você o conhece, o Geraldo, mas ele fala muito sobre isso, né, que o processo de sucessão, ele é muito mais do sucessor, né, do que do sucedido. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, aí vale para transformação cultural, entre outras coisas, né, o ponto que eu quero chegar que é muito mais o respeito que você precisa imprimir no processo, pelo que foi construído até ali, do que a necessidade de fazer as coisas completamente diferentes, porque o mundo tá mudando, tá mais acelerado, as pessoas precisam ser diferentes, o processo tem que ser diferente. Opa, pera lá, são 77 anos, ou 40 anos, ou 10 anos que seja, de uma construção. Então, quando a gente fala, inclusive, de empresas mais recentes, né, startups, a gente tem muito do coração, do tempo e da energia de fundadores ali. Se seja uma empresa, assim, de 6 meses, né, ou uma empresa que já tem uma longa estrada, né? Eu tô falando de 6 anos, talvez, né? Se a gente for pegar as realidades das empresas que nasceram recentemente. Então, tem toda uma energia ali que a gente tem que respeitar, Exato. Né? E aí, temos todos potenciais de desenvolvimento, e fundadores não são diferentes, né? Então, famílias não são diferentes. A gente tem que imprimir esse respeito, ele realmente é muito importante no final das contas. O que você consegue trazer pra gente de erros, não sei se essa é a melhor palavra, mas... De aprendizados. Não é nem aprendizado, assim, eu vou usar erros para ficar didático, mas que são comumente cometidos por empresas e RHs no mercado, quando a gente tá falando de adaptação de cultura. Eu falo, Jéssica, eu vejo as pessoas fazendo muito isso, mas eu não acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que aqui a gente vai errar se a gente fizer desse jeito. Você já me respondeu. Já? A gente não chegar com humildade dentro da organização e achar que tem que fazer uma transformação da noite pro dia, sem respeitar o legado, sem respeitar a história e sem entender que a gente tá falando de pessoas. Eu vejo isso acontecer no mercado, sabe, Gé? E é um cuidado que eu tomo muito nas empresas que eu chego. Ouvir mais do que falar é fundamental, principalmente no começo. Ter um olhar, a gente estava falando aqui sobre esse olhar cuidadoso para perceber um ambiente, chegar criticando e dizer, essa cultura não serve mais. A estratégia é uma estratégia incrível, mas é uma cultura que foi pautada há 10, 15 ou 20 anos atrás e que a gente precisa colocar no lixo e construir uma nova. As pessoas se desconectam. Rotina é importante para o ser humano. Pilares emocionais são importantes para os seres humanos. Quando a gente tenta derrubar e tirar deles o chão,
essas pessoas não param de pé para continuar entregando o resultado do negócio. Então, para mim, o principal erro, acho que nesse caso cabe super bem a palavra, é chegar pouco humilde, entendendo que o que trouxe a companhia até aqui não pode ser aproveitado em aspecto nenhum. Eu não concordo e toda vez que eu vou abordar esse assunto, eu falo sobre isso. Um outro erro comum, na minha opinião, é tentar fazer algo só top-down. Ou seja, tomar uma decisão só na alta liderança e entender que a companhia inteira tem que aceitar aquilo da maneira como foi imposto. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de traços que acontecem na nossa realidade e que muitas vezes quem está na gestão não enxerga, porque a gente sabe que existe um distanciamento. Então, trazer as pessoas para perto para fazer uma construção coletiva também é algo que eu defendo, e quando eu vejo acontecer diferente nas organizações, não significa nem que não vai funcionar, mas vai funcionar você perdendo um monte de talentos pelo meio do caminho, você passando muito aperto no meio do caminho, para dali talvez 2 anos, que aí eu concordo com aquele prazo que você trouxe, a gente consiga de novo ter uma companhia 100% com os traços culturais desejados, mas desejados por um grupo pequeno, onde a maioria não se sentiu pertencente, não se sentiu espelhada como a gente trouxe. Tecnicamente falando, põe um cafezinho para mim. Tecnicamente falando, o dia a dia do RH, tem um outro erro também que eu acho que é natural e eu queria te ouvir, que é a gente não fragmentar essa cultura, esses valores e transformá-los em comportamentos, né? Tem uma atividade que eu faço muito frequentemente com lideranças, que é sugerir que eles façam os mandamentos de gestão deles. Então, a gente tem a cultura, né? Tem tudo aquilo que representa a companhia como um todo, mas tem o jeito daquela liderança de trabalhar, né? E é importante que ela deixe isso muito claro para as pessoas, para que não haja um desalinhamento ou um desgaste nessa relação, né? Obrigada. E aí, diante disso, eu sugiro que tenha ali 5 mandamentos para que possa conduzir ali a gestão. E aí, dentro disso, um ponto que eu trago é quais são os comportamentos que cabem dentro desse pilar, né? E aí eu percebo que quando eles vão trazer esse comportamento, eles não se reconhecem naquele pilar que eles trouxeram. Vou te dar um exemplo. Aconteceu essa semana. Uma pessoa trouxe que aqui na área eu quero trazer que a gente toma decisões com fatos e dados. Né? A gente precisa de evidência, precisa trazer dados, se não fossem a gente não toma decisão. E há minutos antes ela me trouxe uma situação e eu precisei mentorá-la nesse sentido, de que ela ia levar uma decisão para a liderança dela e não tinha todos os fatos e dados. Então eu trouxe para ela, você entende como isso é algo que você precisa demonstrar também no seu comportamento? E aí então trazendo para minha pergunta para minha contribuição / pergunta, eu vejo que as pessoas elas não diluem, elas não fragmentam essa cultura. O que isso quer dizer? A gente se comporta como numa reunião, numa comunicação, na hora de tomar uma decisão, na hora de desligar alguém, na hora de contratar alguém, na hora de promover alguém. Então, quais são os comportamentos esperados em cada ponto de contato entre as pessoas, nas interações? Você percebe que isso também é uma questão? As pessoas vêm fazendo adaptações de cultura até a hora de colocar no papel para distribuir. Mas na hora de falar de comportamento, a gente não está diluindo isso. Perfeito. Por isso que um dos trabalhos de desdobramento da cultura é determinar o que é do nosso jeito e o que não é do nosso jeito. Uma das organizações que eu passei tinha uma das frases que eu mais gostava, que falava assim: não é do nosso jeito ficar calado quando a gente tem alguma coisa para dizer. Isso é um comportamento. Perfeito. Eu estou dizendo para as pessoas que elas têm um ambiente onde elas podem ser ouvidas se elas tiverem alguma contribuição a fazer, para não guardarem para elas, porque necessariamente a contribuição pode apoiar o negócio. Então eu entendo que um entregável da cultura, do trabalho de cultura, é desdobrar alguns comportamentos, porque aí fica muito mais fácil para as pessoas materializarem, e a gente está falando de tangibilizar essa cultura. Tem uma outra ferramenta que eu adoro, que é o café cultural. Quando você tem os seus traços culturais muito bem definidos, e eventualmente não é possível fazer com toda a organização, mas é bastante possível fazer com as lideranças, e dá algumas vezes para adaptar no momento de onboarding de grupos maiores, que é levar 2 ou 3 pessoas da gestão
para dar dicas de sucesso. Eu gosto de chamar de dicas de sucesso. Eu brinco, Jack, quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente precisa aprender é onde é o banheiro. E eu falo assim, gente, agora eu já aprendi onde é o banheiro, agora eu posso começar a aprender do negócio. E na hora que você chega, é importante você ter alguém para te ensinar onde é o banheiro. E essas dicas de sucesso são nessa linha, olha. Aqui nós somos uma companhia onde a gente respeita as pessoas. Aqui nós somos uma organização onde ninguém é invisível. Então você vai cumprimentar o porteiro, a copeira, a pessoa que está te entregando o documento, o estagiário, a liderança, porque todas as pessoas nesta organização importam. Somos uma organização onde a gente dá voz para as pessoas que não estão em posição de liderança e onde esses traços de comando e controle não fazem sentido. Somos uma organização que acredita de verdade que esse ambiente pode ser um ambiente de segurança psicológica. Então, onde a gente pode falar o que está pensando, pensar em voz alta, sem julgamentos. Este café cultural, normalmente, ele me ajuda muito a adaptar a liderança para que quando ela de fato sente na cadeira, ela já tem em mente algumas coisas que a cultura abraça e algumas coisas que, se ela tiver de comportamento, a cultura vai acabar distanciando. E uma liderança que trabalha distante da cultura, dificilmente ela tem vida longa dentro da organização. Então, eu acho que a gente tem maneiras de transformar, sim, o que parece intangível da cultura em comportamentos esperados no dia a dia. E acho que a gente não deve esperar as pessoas descobrirem isso. Se a companhia puder traduzir e falar com mais velocidade, tanto melhor, mais fácil essa adaptação. Uma coisa que talvez eu faria se eu tivesse nesse processo, e eu queria te ouvir saber se você acha que é interessante, ou se você já fez, é que nesse movimento inicial, especialmente de adaptação da cultura, é relembrar os valores antes de momentos importantes. Então, por exemplo, a gente acabou de divulgar, né, quais são os nossos valores, os nossos pilares, e a partir daqui, até nos próximos 3 meses, toda reunião a gente começa relembrando quais são os nossos valores, quais são os nossos pilares, para que, aí deixa lá na TV, deixa num quadro, deixa em algum lugar, para que a todo momento a gente possa olhar para aquilo, a direção que a gente está indo representa a nossa cultura. Vai tomar uma decisão importante, é uma decisão crítica de negócio sobre pessoas ou sobre cliente, vamos deixar espalhados 4 post-its aqui dos nossos 4 pilares para a gente olhar para eles o tempo inteiro. Essa intencionalidade, essa frequência com que a gente toca nesse assunto é que eu acho que faz toda a diferença na hora de mudar comportamento. Sem dúvida, perfeito. É aquele ponto, começar as reuniões falando sobre cultura. E aí pode ser sobre os traços culturais, relembrando o nosso propósito, mas é porque essa é a maneira da gente manter a estratégia de mãos dadas com ela. Eu lembro que de brincar, da gente, em algum momento, né, da minha carreira, fazer um movimento de evolução cultural e a gente fazer um café com toda a liderança e falar que era um café com a cultura. Porque na companhia, a estratégia tomava café com a cultura, entendeu? Uma não ia comer a outra no café da manhã. Então é lúdico, mas são frases importantes de mercado que ajudam, inclusive, os líderes a entenderem a importância do tema de cultura. Já, isso aqui para mim é fundamental. Tem muitas organizações que ainda não entenderam que cultura não é um tema secundário, que cultura realmente pode prejudicar a execução da estratégia. Se as pessoas não entenderem os comportamentos esperados, o porquê de estarmos ali reunidos, qual é o nosso grande objetivo olhando para a sociedade, a chance dessa estratégia se perder na execução da rotina é gigante. Porque a estratégia muitas vezes fala de horizonte 2 e horizonte 3, é futuro. Mas a gente tem um curto prazo para entregar. Quem faz essa amarra do hoje para tornar possível o amanhã é a cultura. E tem algumas lideranças que ainda não entenderam isso. Então, quando a gente fala de começar agendas estratégicas falando de cultura, é justamente para mostrar que elas caminham juntas, em paralelo, uma fortalecendo a outra. Você me lembrou um ponto, você falou que trabalhou na aviação, né? 14 anos. 14 anos? Então, talvez eu fale uma besteira aqui, vamos lá, eu vou tentar reproduzir o conhecimento que eu adquiri essa semana, vamos lá. Me parece que tem uma, não sei se é metodologia, que chama 1 em 60. Já ouviu? Não. Não? Não, me conta, olha me só. ensina. Vamos ver se eu vou falar o negócio certo. Mas que basicamente é uma... Não é uma nomenclatura, uma metodologia que chama?
dos pilotos. Basicamente é o seguinte, que diz que vou transformar em centímetros, né, gente? Mas não é essa medida lá no céu. Tá. A cada 1 centímetro, ao longo da trajetória desse avião, ele vai, 1 centímetro, ele se transforma em 1 metro. 1 centímetro, ele transforma em 1 metro, à medida que ele vai indo. Chama 1,60. Tá. E aí eu fui entendendo isso, fui aprendendo sobre isso. Legal. E aí o grande ponto, né, a analogia que foi feita nos meus estudos é que hoje é 1 centímetro. Amanhã mais 1 centímetro, depois mais 1 centímetro. Mas ao longo da trajetória, entre você chegar de Confins a Congonhas, a cada 1 centímetro se tornando 60, né, que é o caso, você não chega mais em Congonhas, você vai chegar lá na Bahia. Que legal. E aí o grande ponto é, a cada decisão mal tomada numa reunião hoje, amanhã uma pessoa que é desligada indevidamente, no outro dia uma forma que você tratou o cliente que não corresponde à cultura, Sim. no outro dia um resultado que você negligenciou, depois uma pessoa que você manteve na empresa que não deveria. A cada pequena coisinha que você vai negligenciando todos os dias, vai te distanciando do seu destino final. Que legal. É interessante. Chama 1,60. É da aviação, mas chama 1,60, não é? Mas é uma coisa extremamente técnica lá dos pilotos, das distâncias entre as trajetórias, é super legal. Que tem a ver com isso, acho que é um ponto que você trouxe. Então, a cultura se negligenciada um pouquinho todos os dias, a gente se perde ao longo do caminho, perde a estratégia. Completamente do seu objetivo. Eu adorei essa analogia, eu vou pesquisar sobre ela. E aí você me lembrou de algo na aviação que para mim também faz muito sentido. Quando eu estava na aviação, eu, inclusive dava aula disso lá, fui para a ANAC estudar a respeito, a gente falava do CRM, que chama Complete Resource Management, que é o gerenciamento de todos os recursos. No caso da aviação, é sempre a favor da segurança. Okay. O grande objetivo é uma aeronave decolar em segurança e pousar em segurança, entregando todas as pessoas em segurança. Básico bem feito. O básico bem feito, que é complexo. Sim. Né? E aí, o que a aviação defende? Que todas as pessoas, sem exceção, são agentes de segurança. Eventualmente, a faxineira que está cuidando do hangar, ela é uma agente de segurança. Inclusive, tem situações práticas disso. De uma vez uma faxineira, a gente estuda isso quando a gente vai falar de segurança de voo. Ela estava limpando o hangar e ela identificou uma mancha de óleo no chão. Em condições normais, ela não falaria sobre isso, porque não é parte do papel dela. Ela simplesmente deveria limpar a mancha de óleo para garantir o hangar limpo. Mas ela fez questão de chamar o supervisor de manutenção. Ninguém tinha visto aquela mancha, era um problema da aeronave, e se ela tivesse só limpado, a chance de decolar e acontecer um acidente não era menor. E tem várias outras situações da aviação que a gente entende. Se você está dentro deste contexto, desse ecossistema, o seu papel é cuidar da segurança de voo. E eu transporto isso para a cultura, para a gente continuar aí dentro da nossa linha de raciocínio. Se você está dentro de uma companhia, você é um representante da cultura dela. Pense como que a cultura gostaria que você agisse e garanta que esse não vire 60 e não te distancie dos seus objetivos. Muito bom, que maravilhoso. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que ela é um pouco óbvia, e eu fiquei pensando, gente, faz sentido eu fazer essa pergunta ou não? Porque ela é um pouco óbvia, né? Existe cultura boa e ruim? Não existe cultura boa ou cultura ruim. Porém, quando a gente vai pro mercado, ouvir as pessoas e ouvir o que elas pensam sobre a cultura, elas vão dizer, aqui a cultura é boa, aqui a cultura é ruim, né? Elas vão definir a cultura dessa forma, né? E aí, como que a gente lida com isso? Existe cultura boa e ruim? Como é que a gente tira esse plano de fundo da cabeça das pessoas para elas entenderem a serviço do que a cultura está? Essa pergunta é muito boa. É boa, né? Porque ela é polêmica, na verdade. E aí eu vou jogar fora tudo que eu aprendi nos livros para falar a minha realidade, assim. Eu acho que existe cultura boa e cultura ruim. Porque cultura dá o tom das relações dentro de uma organização. E quando a gente fala de pessoas, a gente sabe que as pessoas querem ter relações saudáveis. Quando a gente fala de perenidade dos negócios, a gente sabe que está chegando uma nova geração no mercado de trabalho que não abre mão de um ambiente saudável e respeitoso, onde ela pode ser ouvida. Então, essas histórias de culturas de comando e controle, eu mando e todo mundo obedece, a voz das pessoas não é ouvida,
vida, não se cumprimentam, não tem um ambiente saudável, eu particularmente não consigo acreditar que algum tipo de negócio se beneficie desse tipo de cultura. Mas isso é um combo de comportamentos de uma cultura em específico. Isso, de comando e controle. Ok. Uma cultura voltada para muito foco e resultado e desconsiderando as pessoas. Uma cultura onde a hierarquia te distancia da ponta. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Eu tive o privilégio de não viver ambientes assim. Mas sabe aquela coisa de você estar sentada numa cadeira onde o peso do seu crachá faz as pessoas sorrirem para você o tempo inteiro? Mas elas estão sorrindo para você e não estão te contando um problema sério que está acontecendo e que se você soubesse, você conseguiria ajudar a entrega do resultado? Então sim, eu tô falando de comportamentos, mas são comportamentos protegidos por uma cultura onde alguns dos traços são traços que não potencializam o melhor do ser humano. E a gente sabe que existem organizações assim. A gente sabe que existem empresas que têm perfis na liderança, porque isso é um ponto importante. A liderança dá o tom da cultura. Cultura, por mais que eu fale que a construção não pode ser top-down, ela precisa ser preservada e empoderada desde a camada mais relevante de tomada de decisão. Porque não adianta a gente ter um time querendo uma cultura de respeito, de contribuição, de accountability legítimo, se a diretoria, por exemplo, não corrobora com isso ou não potencializa isso nos espaços de conversa sobre cultura. Então, na minha opinião, voltando na pergunta, sim, existem culturas que vão promover e destravar o melhor das pessoas e existem culturas onde as pessoas vão escolher fazer o mínimo. E o mínimo, ou o básico bem feito, ou o que está no contra-cheque, na minha visão, é pouco para a gente poder transformar negócios. Eu acredito em ambientes onde a pessoa tem vontade de fazer mais. E para a pessoa ter vontade de fazer mais, e aí eu falo de todas as pessoas que já passaram pela minha vida, essas pessoas precisam se sentir respeitadas. E tem cultura que coloca o respeito em segundo plano. Entendeu? Faz sentido? Faz total sentido. E eu quero adicionar uma informação para a gente tentar separar duas coisas. Vamos imaginar que a gente vai responder essa pergunta em duas óticas. Tá. A gente tem a ótica que eu acho que você trouxe muito bem, que é a ótica do business, né? Então, ou seja, na minha concepção do que você está construindo até aqui, eu entendo que existe cultura boa ou ruim quando a gente está olhando se ela está a serviço ou não da estratégia, se ela está alavancando ou não o negócio, se ela está extraindo ou não o melhor das pessoas para que possa haver escala de resultado. Então, eu posso ter um resultado 10, de crescimento 10% ao ano, ou posso ter um resultado de 17, 20, 23%, se eu extrair o melhor das pessoas. Ponto. Então, dentro dessa concepção, existe o boa ou o ruim, o quanto que essa cultura está alavancando ou não o negócio. Por outro lado, a gente pode olhar com o olhar das pessoas que trabalham naquela empresa. Certo. Né? Vamos imaginar, vem na minha cabeça assim, na hora, porque eu poderia fazer um podcast só para falar de G4. Eu tenho muitas opiniões aqui com relação a isso, e opiniões às vezes que eu mesma, eu tenho contrapontos comigo mesma, tá? Porque é um processo de construção. Mas se a gente for olhar para a cultura G4, né, que para mim hoje é a discussão de cultura Ambev na época, a gente está falando de uma cultura onde a maioria das pessoas que trabalham ali são homens, são brancos, tem um nível de agressividade muito grande, tem uma série de outras coisas que a grande maioria não concorda, né? Mas que as pessoas que se identificam com eles, né, e são representadas por eles, e que jogam o jogo deles, entendem que aquela cultura é uma boa cultura, estão ali dentro e tá tudo certo. Quem tá olhando de fora, eventualmente, acha que aquilo não é uma cultura boa. Mas quem tá lá dentro, eventualmente acha que é uma cultura legal. Onde eu tô querendo chegar, o que eu tô querendo construir? Existe o lado de pensar a cultura como alavancadora do resultado e da estratégia. Sim. E a gente olha para ver o nível que ela tá sendo, que ela tá contribuindo ou não tá contribuindo. Mas por outro lado, as pessoas também têm que ter discernimento de entender se elas tem traços culturais tais quais o da empresa para definir se ela tem match ou não tem. Não é que aquela cultura é boa ou é ruim. Eu me identifico com ela ou não me identifico. Então, você concorda que então a gente tem duas óticas para definir bom ou ruim? A ótica da identificação e a ótica do quanto a cultura colabora? Concordo, é o que a gente chama de fit cultural. E aí pode ser mesmo uma questão de mindset para mim, assim. O que eu vejo dessas organizações
onde esse perfil, antiga cultura Ambev, para mim é um perfil que tem muito espaço de algema de ouro. Ok. Vem remunerações muito parrudas, Sim. as pessoas trabalham até de madrugada, mas tira uma camada. Pergunta se a família dela tá feliz. Se quando ela chega em casa, ela entrega para a família a melhor versão dela, ou se ela tá agressiva, se ela tá cansada, e se nos finais de semana ela não quer só se desconectar de absolutamente tudo, porque ela precisa ter algum gás para voltar para essa cultura combativa na segunda-feira. E se ela escolheu estar nessa cultura em função da remuneração, negociada com a família, que isso vai durar 12 meses? Quando que uma organização vai querer um talento por só 12 meses? Não sei. Não vai. Pois é. Penso que não. É que não. Eu tenho muito respeito pelo tema de cultura e eu entendo quando você me provoca na sensação de falar assim, poxa, mas existem grandes empresas com esse perfil mais agressivo. E tem gente que gosta de trabalhar neste ambiente. O que eu trago aqui é que, com base no meu repertório e nas experiências que eu já vivi, não tem uma jornada duradoura. O vínculo com esse tipo de cultura, ele não é de longo prazo, porque a natureza do ser humano não é uma natureza de ser esgotado até o limite e quase desrespeitado por longos períodos de tempo. E se a gente está falando de perenidade de negócios, as pessoas não podem ser descartáveis. E se eu não quero pessoas descartáveis, e esse descarte pode ser inclusive a pessoa, falar, putz, ganhei um monte de dinheiro, mas eu não quero ficar aqui mais do que 12 meses, as minhas relações pessoais estão indo pro buraco. Como que eu vou ficar o tempo todo cuidando de curva de aprendizado e trazendo mais pessoas talentosas com base no dinheiro, para ficar trocando esse time e sustentando esse negócio aos trancos e barrancos? Então, voltando ao início, eu continuo acreditando que existem traços culturais que são comuns a todas as organizações que querem um negócio que perdure com respeito e de uma forma mais saudável no longo prazo. Porque senão a gente está falando mesmo de dinheiro, pacote de benefícios, e eu venho de organizações que a gente brincava muito sobre ser o refúgio dos inconformados. Porque tem muita gente, Gê. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas do mercado já passou ou está vivendo essa realidade. De culturas onde é muita pressão, é muito comando e controle, e você escolhe ficar calado para não tomar uma martelada. Em algum momento isso te cansa. E quando te cansa, você vai buscar esse outro ambiente, eventualmente para ganhar menos, para trabalhar até mais, mas você vai trabalhar mais feliz. Não vai chegar domingo à noite no Fantástico, que eu gosto de brincar e falar assim, caramba, amanhã eu vou ter que começar tudo de novo. Será que a minha saúde vai me permitir? Porque a gente pode até falar de trabalhar bastante, mas quando isso começa a machucar a nossa saúde, eu não consigo ver sentido em defender um ambiente assim. Você tem toda a razão, né? Eu tô trazendo esses pontos porque eu enxergo que são pautas reais do dia a dia, a gente tá discutindo isso o tempo inteiro. E aí, para amarrar a minha concordância, quero trazer 2 pontos. Já me perguntaram, né? Empresários já me perguntaram, Jéssica, ok, entendi que uma cultura boa é assim, é assado, comportamento é assim, é assado, que o RH tem que fazer assim, assado, mas eu tenho resultado. Eu tenho resultado por X anos, eu cresço X% ao ano. E aí, o que você me diz? Eu falei, aí eu já falei pra essa pessoa, né? Foi mais de uma vez, inclusive. Falei, me diz você, quanto de sangue você deixou no meio do caminho? Nossa, é isso. Quantos litros você acumula na sua caixinha? Exato. Né? Então, inclusive assim, da própria pessoa. Da própria pessoa, né? Então, assim, certamente existem organizações que viveram sem RH, viveram sem cultura, né? Uma cultura boa, né, dentro da concepção de que a gente tem construído aqui, mas que no meio do caminho deixou muito sangue, muito dinheiro em processo trabalhista, isso aí. Suicídios potencialmente, porque a gente sabe que trabalho, ou realmente. ele é uma ou realmente, a gente sabe que trabalho tem uma influência gigante, né, para tomada de decisão desse tipo de situação. Então, isso é um ponto. E um outro, né, eu tenho trabalhado muito numa metodologia própria, onde o primeiro pilar é a cultura como o motor do negócio. E o ponto as pessoas, a empresa precisa olhar para o dinheiro da mesma forma que olha para as pessoas. Né, com o mesmo peso que olha para as pessoas. São coisas que a gente precisa constantemente olhar e dar o mesmo valor. Ah, Jéssica, mas
mais nada. Entende? Existe um lugar e a gente tem que encontrar, né? Cada organização vai ter um nível de maturidade, de tempo para conseguir responder a isso, mas existe um lugar onde você consegue olhar para sua margem, para o seu lucro, né? Da mesma forma como você olha para as pessoas, dada a mesma importância que você olha para as pessoas, né? Então a gente, como RH, como estrategista de pessoas, olhando para a performance do negócio, precisa olhar para essas duas coisas juntas. E é possível, né, Rê? Eu acho que pela sua trajetória, você consegue enxergar isso, né? Eu tenho conseguido ver isso e eu tenho conseguido... A gente chama isso, né, de ambidestria. Não é a ambidestria de olhar o presente e o futuro com a mesma responsabilidade. A gente faz uma licença poética de falar cuidar de pessoas e números com a mesma importância. É exatamente o que você está trazendo. Para mim é o jeito mais bonito de ambidestria organizacional. E eu vejo na prática que é possível. Que é melhor para o negócio, que você consegue enxergar as pessoas fazendo questão de fazer parte daquilo, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa lá da companhia e a gente estava elogiando justamente o CEO, falando assim que ele é um cara incrível, e humano, e do bem, e quer fazer os negócios darem certo, e aí ela virou para mim e falou assim, até quando ele vai fazer um ponto, a gente fica assim, não fala mais, porque tá suave. Eu virei e falei assim, você sabe qual que é a questão? Ele é tão bacana, e ele é a personificação do negócio ali no caso, né? Que a gente quer trabalhar dobrado para não ter o risco de decepcionar. Ao passo que, porque a gente sabe disso também, né? A cultura é essa coisa que embala e a liderança personifica a cultura. E personifica para todo mundo que é liderado por essa pessoa. Então, muito embora eu represente a cultura nas organizações que eu estou pela minha agenda de gente, eu também enxergo a cultura no meu presidente. E não conseguiria fazer esse trabalho se ele não empoderasse, se ele não fosse coerente comigo. Tem uma questão de coerência da liderança com a cultura que é importante a gente proteger. E aí, quando eu brinquei isso com ela, ela falou assim, exatamente isso. E quem não quer uma liderança onde você fala assim, nossa, eu vou trabalhar o dobro, mas é porque eu não posso decepcionar, não, porque é bom demais estar junto dessa pessoa. Porque quando a gente fala de cultura como algo muito intangível, talvez fique até difícil de entender o tamanho do que significa o impacto da cultura nas organizações, mas quando você desdobra isso para comportamentos de liderança, fica óbvio, porque as pessoas elas escolhem ficar ou escolhem sair muitas vezes com base nos líderes que elas têm. E quando a gente tem um líder que também personifica essa cultura, fica mais difícil abrir mão da organização. Muito bom, Rê. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, que eu gostaria que você encerrasse contando um pouquinho do que as pessoas podem esperar da conversa entre você e Ronaldo, que vai acontecer no People Summit, que é uma conversa de CEO para CHRO, de uma relação que vocês vivenciaram no passado e a qualidade dessa relação. Então, se puder deixar um spoiler sobre isso e uma dica também para quem está nos ouvindo, é a liderança de RH, de como lidar, né, com o CEO, o que você traria para gente? O papel do RH, ele é de tirar a solitude ou a solidão do CEO. Eu carrego isso comigo com muita responsabilidade. E eu acho que é por isso que eu trabalhei tão bem ao lado do Ronaldo. Porque além dele ser um ser humano incrível e de eu admirá-lo profundamente, ele permitia que eu fizesse o meu papel de escutá-lo pensar em voz alta. E isso fez muita diferença na minha trajetória profissional. Porque ao entender quais eram os objetivos dele do negócio, eu conseguia adaptar a cultura da organização e conseguia construir as relações importantes e as influências necessárias para que a gente tivesse as 1.200 pessoas que faziam parte da Pharmax alinhadas todas em um único objetivo. Essa conversa vai ser muito boa, Gé. Você brincou comigo que tem vontade de ser amiga dele? Eu me considero uma amiga dele e é um privilégio, porque ele é um ser humano da melhor qualidade. E cuidando de gente do mesmo jeito que ele cuida dos resultados. E é por isso que a Pharmax está indo tão bem. E sabe um ponto interessante sobre o perfil dele, né? Eu até falei sobre isso no Instagram, conhecê-lo. E é um ponto dentro do que você trouxe, que você o admira como pessoa antes de admirá-lo como liderança. Ah, tá. E ele é uma boa pessoa, porque ele teve uma boa estrutura familiar, ele teve boas referências. E às vezes a gente olha para CEOs no mercado que não tiveram essa base, que não tem essa estrutura, que não tem essa referência. E a gente está julgando a liderança de CEOs sem entender de onde eles vieram. Quais são as referências que eles tiveram? Então, qual é o nosso papel como RH agora, recebendo essa pessoa que senta nessa cadeira tão importante? Sim.
totalmente esvaziada de referências, liderando pessoas e matando essas pessoas, como a gente consegue resgatá-las e fazer elas gerarem resultado e ter um ambiente de segurança psicológica. Acho que esse é um outro ponto também importante, né? Eu brinco, né? A gente fala muito sobre isso, né? Nós estamos com determinados crachás, mas a gente é o que nos trouxe até aqui. E a gente é gente. Amei. Amei falar com você. A gente extrapolou o nosso horário muito, mas eu tô muito feliz. Tô muito feliz de te ouvir, de aprender com você. Foi uma grata surpresa e não só surpresa, mas muito bom conhecer você, te ouvir, né? Assim, você aparentemente é uma pessoa muito bacana, muito maravilhosa, de bom coração, e eu adoro conversar com pessoas que têm toda essa trajetória humana ao mesmo tempo que pensa no business. Isso é raríssimo, né? Assim, você certamente é uma profissional que vai se destacar muito ao longo dos próximos anos na sua carreira, porque a gente precisa de pessoas que pensam com essas duas mentes, né, de business e de pessoas ao mesmo tempo, e consegue ter esse diálogo aí com executivos e executivas. Então, que bom te ouvir e aprender com você. Tô ansiosa para abrir esse painel no People Summit com vocês dois, e para te achar no LinkedIn e continuar conversando com você, te encontra como Renata Horta? Renata Horta. Gé, muito obrigada. Eu que amei, na verdade. Eu também não esperava que ia ser uma conversa tão bacana. A gente sempre vem com frio na barriga, né? E por mais que tenha roteiro ou não tenha roteiro, eu acho que aqui a gente permeou por muitos assuntos, mas de um jeito leve, suave. De novo, né? Eu estou como uma pessoa que cuida da cultura, de gente, mas eu sou só a Renata. E se tem algo que me trouxe até aqui, foi o privilégio de ter lideranças que não me pararam e de realmente gostar de pessoas. Isso eu carrego comigo no coração, e eu acho que a gente vai ter boas histórias para contar lá, sim. Muito porque bom. É sempre sobre gente, no final Pessoas das que não contas. te pararam e você também não se deixou parar. Também não me deixei Você que falou isso parar. comigo quando a gente se conheceu? Foi. Não se deixou parar, isso é importante. Novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu no People Summit, aproveita. Caso já tenha passado a data do evento, que acontece nos dias 30 e 31 de julho, você pode ter acesso à nossa plataforma, porque ele vai ficar 100% gravado. Lá dentro também a gente tá deixando o link aqui na descrição. Combinado? Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.